Oi pessoal! Bom, esse é o meu primeiro vídeo no meu canal e eu vim aqui contar um pouco da minha experiência com o meu trabalho de parto prematuro de 28 semanas. Bom, a minha gravidez estava sendo tranquila até 28 semanas. No dia 17 de setembro, eu comecei a ter contrações. Eu já tinha contrações de treinamento, né, que é aquelas normais que dão 1, 2 vezes ao dia só. Então eu comentei com a minha médica, ela disse que era normal, que isso era só contração de treinamento. Até que no dia 17 de setembro eu comecei a ter essas contrações mais vezes ao dia. E eu passei o dia inteiro tendo contração. À noite eu tomei um banho, fui descansar e as contrações diminuíram. Então eu dormi. Quando chegou por volta de 3 horas da manhã, eu acordei com muita dor. E quando fui ao banheiro tive sangramento. A gente correu para a maternidade, chegamos lá, a médica me avaliou, eu estava com 2 centímetros de dilatação. E lá ela me deu a notícia que eu estava em trabalho de parto prematuro e então me internaram. Daí começou a nossa luta. Eu fiquei internada, eles ficaram das 4 horas da manhã até as 10 da noite tentando parar o trabalho de parto, né, inibir as contrações. Então, por volta de umas 11 horas da noite, as minhas contrações diminuíram bastante e eles me subiram para o quarto, né? Então lá eu fiquei em observação por mais 4 dias, que foi quando eu recebi a alta. Bom, eu voltei para casa numa sexta-feira e no mesmo final de semana, no domingo, eu voltei a ter contração. Então eu voltei para a maternidade e eu tive que ficar em observação por mais 2 dias. Eu voltei para casa e tive uma consulta com a minha médica, que me receitou um remédio para inibir as contrações, para que eu não voltasse a entrar em trabalho de parto de novo. Eu estava com 29 semanas quando comecei a tomar esse remédio e tomei ele até 34 semanas e meia. Eu voltei na minha médica e ela recomendou que eu parasse com o remédio, porque esse remédio só se toma até 35 semanas. Eu parei com 34 semanas e meia numa terça-feira. E no mesmo final de semana eu voltei a ter contrações fortes de novo, porque enquanto eu estava tomando esse remédio, eu continuei sentindo contração. Só que aquela contração que não leva à dilatação, no caso, né? É a contração mais espaçada, com mais tempo entre elas, de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora, e essa contração não faz dilatar o colo do útero. Então, quando eu parei de tomar o remédio, 3 ou 4 dias depois eu voltei a ter contração mais forte. Então eu voltei na maternidade, chegando lá eu fui examinada novamente e eu já estava com 4 dias de dilatação. Então o que eu tinha 2 antes, eu já estava em 4. Então eu precisei ficar internada, fiquei mais 4 dias lá e tive alta. Eu fui para casa e passei 2 semanas muito exaustivas, tendo contração todo dia, toda hora. Qualquer esforcinho que eu fazia mais, eu tinha contração. Então eu precisei ficar de repouso absoluto, né, até as 35 semanas, mas quando eu parei o remédio, a médica mandou que eu parasse com o repouso também. Então a minha vida voltou ao normal. Só que cada esforço que eu fazia, a contração aumentava. Até por andar, caminhar, a contração já aumentava. Então nessas 2 semanas que eu passei, a contração não era aquela contração que vem de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, aquela contração regular, sabe? Era uma contração que vinha de 10, às vezes com 10 minutos de intervalo, com 15, com 20, diminuía para 3, aí aumentava para 7. Chegando no dia 17 de novembro, eu amanheci super bem. Eu não tive contração o dia inteiro. Eu limpei a casa, eu terminei de arrumar o que faltava para arrumar, porque eu tinha completado 37 semanas há pouco tempo, fazia 1 ou 2 dias. Então eu fui limpar tudo, deixar tudo organizadinho para a chegada dela, porque antes disso eu não tinha como organizar tudo, porque antes eu estava de repouso e depois a contração, por ter aumentado muito, eu não conseguia fazer muita coisa. Eu fazia uma coisinha e parava já com uma contração, fazia outra coisa e parava com a contração. Então, a contração não me deixava fazer muita coisa. E nesse dia 17 de novembro,
foi como se tirassem a contração totalmente. Eu não senti contração o dia inteiro. E eu cheguei até a comentar que a partir daquele dia a Laura tinha desistido de querer nascer antes do tempo, porque eu não senti contração o dia inteiro. Então eu aproveitei para fazer as coisas. À noite eu tomei um banho, eu fui dormi super bem, não tive contração. Só que quando chegou 4 horas da manhã, eu acordei com uma dor insuportável. Então eu comecei a cronometrar a contração. E eu percebi que ela estava vindo de 3 em 3 minutos exatamente. Não era mais que isso. E a cada contração que vinha ia diminuindo. De 3 em 3 começou a vir de 2,5 em 2,5, depois de 2 em 2 e estava ficando cada vez mais intensa. Então eu tomei um banho para ver se amenizava, e se não amenizasse, eu iria ir para a maternidade, né? Então eu tomei um banho e não, no banho só piorou. Começou a vir cada vez mais perto uma da outra e cada vez mais tempo durava a contração. Então eu tomei um banho, peguei tudo que a gente tinha, colocamos no carro e a gente foi para a maternidade. Chegando lá na maternidade, a médica me examinou e eu já estava com 7 para 8 de dilatação. Então eles fizeram a minha internação. Eu cheguei na maternidade por volta de 4h30, 5 horas da manhã. Quando chegou umas 7 horas da manhã, eu tive uma queda de pressão, eu desmaiei no banheiro da maternidade e por isso eu precisei ficar uns minutos deitada, porque eu estava me sentindo muito fraca, eu não conseguia levantar. E por conta disso, a evolução da dilatação parou, não evoluiu mais. Então, parou em 8 de dilatação e não evoluiu mais. E quando eles viram que não estava evoluindo mais, eles colocaram um soro para induzir o trabalho de parto. E por volta de 1 hora depois, a médica voltou para me examinar e eu já estava com 10 de dilatação. E no momento do exame, a minha bolsa rompeu. Então foi quando eu fui para a sala de parto, né? E foi quando ela nasceu. Bom, pessoal, então é isso. Beijo. Tchau.